Boa tarde, vereadores, vereadoras, colegas, o público que nos assiste aqui hoje. O governo, a prefeitura, Ricardo Nunes, essa gestão, mais uma vez envia para essa casa projetos com pegadinhas dentro de cada projeto, com jabutis dentro de cada projeto. Primeiro, tem jabuti na bonificação aos GCMs. A gente já vai falar disso daqui a pouco, no próximo debate. Agora, nesse aqui, do Estatuto do Pedestre, também tem pegadinha, também tem jabuti. Esse é o nível de desrespeito que se tem continuamente com essa casa. Esse projeto, ele chega, está aqui escrito na ementa, que é sobre a questão do direito do pedestre, coisa que nós entendemos que é fundamental, e o objeto original deste projeto de lei é a questão dos fios, dos postes. Existe um caos na cidade, isso é verdade. Existe um problema sério, porque a gente tem nos fios da cidade de São Paulo uma desorganização imensa. As concessionárias de energia, de internet, cada uma coloca ali o seu equipamento, a sua estrutura e não liga se retira o outro equipamento, se cai fio na cabeça do pedestre, se tem ali uma bagunça horrorosa. Não é uma questão estética apenas, ainda que a questão estética seja um direito. As pessoas têm direito de andar numa cidade bonita. Mas mesmo a questão da segurança. A gente tem um problema grave. Nós temos, por exemplo, muitos provedores clandestinos de internet, de telefonia, que utilizam os postes da cidade de uma maneira irregular. Isso está incorreto. Tem que ter multa, tem que ter fiscalização. Agora, eu vou falar uma coisa. Não adianta a gente falar, viu, vereadores aqui que adoram falar da questão estética da cidade, da questão dos postes. Não adianta aprovar multa se não tiver fiscal. Não adianta. Hoje na cidade a gente tem pouquíssimos agentes fiscais de postura. Repito, mais uma vez trago essa questão aqui. Eu acabei de cobrar mais uma vez nesse ano para o chamamento de todos os aprovados do último concurso de agente fiscal de postura. Então, isso é uma questão que está correto. Agora, é o seguinte, colocaram também nesse projeto punição a lambes e, tá aqui a última palavra, polêmica, pichação. Pichação a muros e monumentos. Vamos com calma nisso aí. Primeiro, a questão dos lambes. A questão do lambe, gente, colocar o lambe numa parede, numa coisa assim, já tem uma multa hoje. Repito, tem que ter agente fiscal de postura, mas hoje já existe uma multa. Eu não entendi a urgência de procurar ter um projeto que na prática pune uma forma de comunicação histórica de movimentos sociais na cidade de São Paulo. Isso é uma coisa que eu falo sem medo de polêmica. Sei que muita gente vai criticar, mas eu digo sem medo. É uma forma de comunicação histórica, subversiva talvez, mas de movimentos que não têm acesso a grandes mídias, que não têm acesso à TV, que não têm acesso ao rádio, para passar mensagens. Nem sempre é algo de enfeiar a cidade. Então, como que a gente vai conseguir fazer uma distinção entre, por exemplo, quem coloca lambes para ganho comercial e financeiro? É parte do problema. Enfeia a cidade porque tem aqueles lambes anunciando serviços, enfeiando a cidade. Como que a gente vai fazer uma diferença, vereadores, entre quem coloca lambe de forma irregular para ter um ganho financeiro pessoal e quem coloca lambe para passar uma mensagem política, para passar um recado, coisa que é direito de todo cidadão e cidadã. Então, a questão é essa. Para mim está muito complicada a maneira como está esse projeto. E a questão da pichação a monumentos. Existe um histórico, não só na cidade de São Paulo, mas no mundo inteiro. E aqui eu tô sem nem me posicionar, mas falando de um histórico legítimo de lutas que questionam a narrativa de certos monumentos históricos. Todo mundo aqui que anda na Avenida Paulista, quero que puxem pela memória, conhecem a estátua do Anhanguera em frente ao Parque Trianon. É uma estátua aí alta, uma estátua branca que não tem nenhuma pintura, que mostra um homem ficar bem na frente do Parque Trianon, logo atravessando a calçada do MASP. Esse monumento é um monumento que tem uma proteção. Um monumento, enfim, que tem uma proteção de órgão de proteção ao patrimônio histórico. E esse monumento, não raras vezes, não poucas vezes, ele amanhece com a mão do Anhanguera pintada de vermelho. Essa é uma mensagem política que há anos a população de São Paulo coloca. O que ela significa? Esse monumento desse bandeirante é um monumento que é uma homenagem à matança de povos indígenas. A Anhanguera
é o nome que um dos bandeirantes, um italiano que chegou ao Brasil no século XVI, é o nome que foi dado a ele pelos indígenas. Tanto que é uma palavra tupi-guarani, que significa demônio. Significa um homem, significa uma pessoa que pratica o mal, né? Por que ele tinha esse apelido? Ele tinha esse apelido porque ele era um dos maiores matadores de indígenas que São Paulo teve. E ele é homenageado lá na frente do MASP, na frente ali do Trianon. E, comumente, a gente anda lá, amanhece com a mão da estátua pintada de vermelho. Isso é um crime que vale uma multa de 20 mil reais? Ou isso tem que ser entendido como um recado legítimo de quem questiona homenagens a matadores dos povos originários? O que esse projeto faz na prática, vereador Hélio, é criminalizar recados políticos. Ou então, o monumento do empurra-empurra que fica ali no Ibirapuera. O monumento do empurra-empurra também tem ali uma proteção histórica. Porém, é um monumento que, sim, já teve intervenções. Já teve, inclusive, tinta, já teve pichação. Isso não é por ganho financeiro pessoal. Isso não é, como se diz, vandalismo. Isso é um recado político que o mundo inteiro faz. Estátuas de colonizadores, monumentos que homenageiam processos violentos contra o povo, são sim monumentos que sofrem intervenções no mundo inteiro. No mundo inteiro. Em Londres, na Inglaterra, no ano passado, uma estátua de um mercador de escravos foi jogada no rio. Na cidade do México, a estátua de Colombo foi retirada pela prefeitura de tantas vezes que o povo fez intervenção naquela estátua. Finalmente a prefeitura tirou. Agora, se pode ter um questionamento a esse método. Se pode achar que é criminoso, que é vândalo, mas é o seguinte, você tem que reconhecer que é parte dos processos legítimos de questionamento a determinadas narrativas. E é nesse sentido que eu quero questionar essa multa, esse projeto. Isso na prática é criminalização de movimento social. Isso na prática é tentar retirar das pessoas a possibilidade de se comunicar pela cidade. Os muros falam, vereadores. Pode não falar do jeito que todo mundo gostaria, ou podem não passar o recado que todo mundo quer escutar. Mas os muros da cidade falam. Muitas vezes é a maneira das pessoas conseguirem se expressar. E você pode ali ter um questionamento, mas quadruplicar a multa para colocar 20 mil reais? Isso significa a falência de um ser humano. Você pode ali ter algum tipo de... Enfim, existe a justiça, existem as leis. Agora, você botar no CPF de alguém uma multa desse valor de 20 mil reais, significa você travar a vida dessa pessoa. Significa, na prática, você criminalizar essa pessoa, não vai conseguir viver em sociedade, porque ela vai ter uma dívida ali que ela vai ser impagável para grande parte das pessoas. Então, assim, é muito complicado a maneira como está sendo construído. É muito ruim. Queria dizer para os senhores que pensem muito bem antes de aprovar esse projeto. Uma questão é a questão dos postes e dos fios dos postes. Quem pagar isso são concessionárias. Hoje elas deixam a bagunça que tem hoje porque elas não sofrem nenhum tipo de punição financeira concreta por isso. Não, tudo bem pela Enel, para as provedoras aí de rádio, de rádio não, de telefonia, deixar aquela bagunça no poste com os fios, porque para elas é vantajoso financeiramente. Agora, o que não dá é colocar no mesmo balaio essas grandes concessionárias com a população, com a sociedade civil que tem o direito de se expressar. Então, peço atenção para os senhores para esse projeto, peço para que olhem com muito cuidado, para que a gente não penalize, não criminalize a expressão do povo paulistano, que é histórico. Como falou muito bem aqui a minha colega Amanda Pascoal, muitas vezes a ditadura militar, nos anos de chumbo, só conseguia ser denunciada pelos muros da cidade. Não tinha como falar, não tinha como ir num ato e num protesto. Então eu peço muito cuidado para os senhores e, obviamente, a nossa posição é contrária a esse projeto. Obrigada.